Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, aqui da Dicas da Ela, e hoje eu vim ensinar para vocês a receita completa desse delicioso bolo vulcão de cenoura. A massa dele é fofinha, essa calda de brigadeiro é deliciosa sem ser enjoativa e eu recheei esse bolo de Nutella, gente, então não tem como ficar ruim, né? Essa é uma das receitas que tá no meu e-book de bolos vulcão. Esse e-book ele conta com 8 receitas diferentes de massa e 14 coberturas diferentes. Uma das receitas é essa aqui que eu fiz para vocês e vocês encontram todas as outras lá com muitos detalhes de como fazer, muitas dicas de como conservar a massa, como congelar, descongelar, quantos gramas vai de massa em cada forma, quanto de cobertura e também dicas de como calcular o custo e o preço de venda desses bolos. É um guia completo para você que está começando na confeitaria ou quer se especializar para você ganhar um dinheiro extra aí. Então vamos lá, a receita? Esses então são os ingredientes do nosso bolo vulcão de cenoura. A quantidade deles eu vou colocar aqui na descrição do vídeo em gramas, tá, gente? Não tem como eu passar outra medida porque a chance de errar vai ser muito grande. Como a umidade do bolo de cenoura vem da cenoura, se você colocar cenoura a mais ou cenoura a menos, a chance da receita dar errada é muito grande. E para quem não tem balança, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link de uma balança super baratinha que você pode ter em casa para fazer as suas receitas. Vamos lá então? Olha só, eu vou começar batendo quase todos os meus ingredientes aqui no liquidificador. Eu vou colocar aqui a minha cenoura picada, é com casca mesmo, tá, gente? A última coisa que a confeiteira precisa é mais uma coisa para fazer. Então, é só lavar bem a cenoura, não precisa tirar a casca, picar em pedacinhos e coloca no liquidificador. Eu vou colocar aqui também os ovos. O óleo, aqui tem uma dica que vocês vão achar lá no e-book sobre qual é o melhor tipo de óleo para usar nos bolos para o bolo ficar mais gostoso. E outro ingrediente que eu preciso colocar aqui é o açúcar. Que eu derramei, né, gente, que eu sou desastrada mesmo, mas é isso aí. Olha só, vou contar pra vocês um erro que eu cometia quando eu comecei a fazer o bolo de cenoura. Como o liquidificador não é tão grande e cabe só uma receita, eu queria fazer receita a mais e ao invés de colocar todos os ingredientes aqui dentro, eu colocava só os líquidos e a cenoura para bater e misturava o açúcar fora, para que coubesse mais coisa aqui. Só que isso é um erro, o meu bolo não ficava tão fofo. O que a gente precisa é do açúcar junto aqui dentro para bater com os ovos e ele vai formar uma espuma, um creme, vai deixar o bolo bem mais fofinho. Então, não façam errado como eu fazia no início. Coloquem todos esses ingredientes que eu falei aqui no liquidificador e vocês vão misturar depois só o trigo e o fermento mesmo. Já bati bem os ingredientes, olha só, vocês veem que não tem mais nenhum pedacinho de cenoura aqui. E eu vou passar isso para uma tigela. Olha só, gente, como ficou cremoso e cheio de bolinhas de ar. Se eu não colocasse aqui o ovo e o açúcar, todos esses ingredientes, isso não ia acontecer, tá? E aqui eu vou misturar os últimos ingredientes, que são o trigo e o fermento. Eu vou usar uma peneira, mas se você estiver batendo na batedeira, não precisa da peneira, tá? Aqui é só porque eu vou fazer na mão. E agora eu preciso mexer isso aqui delicadamente para não perder esse ar, esse creme que eu produzi no liquidificador. Então você vai bater mesmo só até misturar os ingredientes, tá? Não precisa mexer demais.
que eu tô usando um fouet. Vocês podem ver, gente, que essa receita, naturalmente, ela não tem lactose. Então, se você quiser fazer esse bolinho, se você tem alguma intolerância, pode fazer, pode comer sem medo. Prontinho, olha só. Tá vendo como a receita fica bonita, fica cremosa, fica fofinha, uma espuma mesmo. Podem fazer essa receita, vocês não vão se arrepender. Agora eu preciso passar isso aqui pra forma e eu preciso untar essa forma. Pra mim, a melhor maneira de untar a forma é usando spray desmoldante. Eu adoro essa marca, é muito difícil ele grudar, fica perfeito. Mas se você não tiver, você pode passar margarina, manteiga ou óleo e açúcar em volta da forma. Se você passar farinha de trigo, ele pode ficar com uma casca esbranquiçada em volta, então não é tão legal. O spray desmoldante, gente, a gente nunca passa na lateral da forma, porque senão o bolo ele vai escorregar e não vai crescer. A gente passa só na base mesmo, tá? Então, olha só. Vou aplicar aqui uma camada fina de spray na base do meu forno. E transferir essa massa pra cá. Esse aqui é o tamanho M de vulcão que eu uso, tá? Eu vou deixar o diâmetro da forma ali na descrição do vídeo também pra vocês. E no e-book eu coloco pra vocês todos os tamanhos de forma que eu uso, quanto que vai de massa em cada forma e quanto que vai de cobertura também em cada bolo pra vocês terem esse guia. Vou colocar no forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Isso vai depender muito do teu forno, tá? Cada forno vai ter um tempo e uma temperatura diferente. Você precisa conhecer e ir testando o seu forno. Agora, enquanto o bolo assa, a gente vai fazer a nossa calda de brigadeiro pro bolo de cenoura, que é o que dá aquele toque todo especial, né, gente? Para isso eu vou precisar de leite condensado, creme de leite e cacau em pó 100%. Só esses 3 ingredientes, tá? Como eu tô usando um creme de leite que tem um percentual maior de gordura, só para vocês terem ideia, aquele normal de caixinha tem só 17% de gordura. Esse tem 30%, ele tem quase o dobro. Então isso vai dar mais brilho e mais cremosidade na sua calda. Vou colocar então todos os meus ingredientes numa panela, de preferência de fundo grosso. Se não tiver também, tudo bem, né? A gente faz com o que a gente tem. Leite condensado tem que ser leite condensado mesmo, tá, gente? Aqueles com mistura de soro de leite não fica bom. Já tava quase esquecendo, olha só. Pra você diluir o cacau, pra não ficar com bolinhas, você tem que misturar ele primeiro só no leite condensado, tá? Se você misturar o creme de leite junto, ele vai ficar todo embolado. Então, não esqueçam disso. O leite condensado, ele é mais denso, por isso que ele ajuda o cacau a dissolver. E o porquê que eu uso cacau 100% e não uso cacau 50%. Porque, gente, o leite condensado, ele já é cheio de açúcar. E o brigadeiro já tende a ficar bem doce. Então, por que eu quero colocar mais açúcar nessa receita? Não precisa, né? Se você usar o chocolate em pó 100%, se você gosta dele um pouco mais doce, você usa um pouquinho a menos. Se você gosta mais amarguinho, você usa um pouquinho a mais. E a receita fica muito mais gostosa. Olha só. Aqui eu já diluí bem o cacau, olha só como ele misturou bem. Ficou sem bolinhas. E agora sim eu posso adicionar o meu creme de leite. Vou misturar então o último ingrediente, que é o creme de leite. E para mexer bem o fundo dessa panela, para não grudar, é importante que vocês usem uma espátula que é reta na base e que seja de silicone, tá? Colher de pau de bambu na cozinha não pode.
quanto ao fogo, você vai usar o mais quente que você conseguir, porque quanto mais tempo a gente deixa a calda ou qualquer brigadeiro na panela, mais tempo ele vai caramelizar. Pensa como exemplo no doce de leite. Ele é cozido por um tempão até ele caramelizar. Então, quanto mais tempo uma coisa cozinhar, mais tendência ela tem de criar aquele sabor de caramelo. Então, a gente quer que fique pronta a nossa calda o mais rápido possível. Se você não conseguir mexer no fogo alto, claro, você dá uma diminuída para não queimar, mas usa o fogo mais alto que você conseguir mexer, tá ok? O ponto da calda é quando ele der uma fervida e uma leve engrossada, tá? Ó, aqui vocês podem ver que ainda tá bem líquido. Tá começando a ferver, mas ainda tá bem líquida. Já se passaram 5 minutinhos desde que eu liguei o meu fogo. O brigadeiro, ele tá fervendo bastante. Vamos ver como é que tá o ponto da calda. Ó, ela não tá mais tão líquida quanto tava antes. Ele começa a demorar um pouco mais pra escorrer. Vocês podem ver na panela também que ele deu uma engrossada. E aqui tá pronto. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão desligar o fogo e vão continuar mexendo até ele dar uma leve esfriada, até ele parar de ferver, para que ele fique bem lisinho e brilhoso, tá? Senão ele vai ficar meio embolado. Então aqui, ó, desliguei e continuei mexendo para ele parar de ferver. Olha só como ele ficou, é uma calda, né? Não é um ponto de brigadeiro duro, mas dá pra ver que ele tá levemente grossinho. Ele começa a demorar um pouco mais aqui pra pingar. E agora é só eu deixar isso aqui amornar bem pra colocar no meu bolo. Um erro que muita gente comete é colocar o brigadeiro quente em cima do bolo. E é por isso que o bolo dá errado, escorre demais, a cobertura vai pra todo lado, vira aquele desastre e vocês vão parar nos chefes da quarentena, né? Então, gente, a cobertura é morninha em cima do bolo, tá? Não é quente. Passados quase 50 minutos, cheirinho de bolo já pela casa, vou fazer o teste do palito. Ó, a massa tá sequinha. Um outro jeito de ver se a massa tá bem assada é pressionar levemente com os dedos o topo dela. Se ela for e voltar, tiver elástica assim, ó, ela tá assada. Agora, se você apertasse e ficasse a marca do seu dedo no topo, daí ela precisava assar mais um pouquinho. Então agora, pessoal, massa assada, cobertura feita, é a hora de fazer a nossa montagem. Uma dúvida que muita gente tem é como desenformar o bolo. Se é melhor desenformar ele quente, se é melhor desenformar ele frio. E a resposta é quente. Vocês podem ver aqui, ele não tá pelando, claro que eu consigo colocar minha mão, mas ele tá bem quentinho ainda. E a primeira coisa que você vai fazer é soltar as laterais dele. Eu adoro essa espátula para isso, mas se você não tiver, usa uma faca sem ponta aí da sua casa. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. Ó, você vai virar ele de lado, vai colocar a espátula aqui, vai pressionar pra baixo pra não quebrar a massa, vai fazer força contra a forma pra soltar a lateral do bolo, tá? Assim, ó, girando. E você vai soltar também aqui o meio do bolo. Como a gente colocou o desmoldante só na base, né? A gente precisa soltar a lateral para que ele não grude. E aqui a gente vai pegar o nosso prato, vai colocar em cima da forma. Essa é a maneira mais segura, tá? Se você só pegar isso aqui e virar, pode ser que dê desastre. Então, coloca o prato aqui, segura, vira e reza, né? Olha aqui. Perfeitinho. Agora é só colocar a nossa cobertura. Eu vou rechear esse bolo com Nutella, porque, né,
Que bolo que vai ficar ruim nesse mundo com Nutella. Então, vou preencher bem aqui o meio dele. E agora eu vou colocar a minha calda de brigadeiro. Olha só a textura que ela tem que ficar. Se ela tiver mais grossa, você dá uma leve amornada nela. Você tem que colocar ela no bolo nem quente nem fria. Ela tem que estar morninha, tá? Porque se ela tiver fria, ela não vai parar de escorrer do bolo. E se ela tiver quente, ela vai escorrer demais. Então, se tiver mais grossa, dá uma leve amornada para que ela fique assim, ó, escorrendo mais levemente grossa e morninha. Aqui os cantinhos eu vou ajudar eles a caírem, olha só. E para finalizar esse bolo delicioso, eu vou colocar granulado de chocolate belga ao leite.